Olá, boa noite pra você. Eu sou o Breno Granzotti. Começa agora o Boa Noite Tamandaré, dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do município. Hoje eu recebo o advogado Alessandro de Lara. Boa noite, Lara. Que bom ter você aqui pela primeira vez. Boa noite, Brendo. Boa noite, seguidores da página aí do TN, né? Pessoal, quero primeiro te parabenizar pela iniciativa, por todos os anos eleitorais você fazer esse trabalho. É muito importante para a população e hoje agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, e é claro que você que está nos acompanhando pode nos ajudar a fazer esse bate-papo com o Lara. Compartilhe a nossa live, curta e, é claro, deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, crítica, o seu elogio também, que é o principal, né? Todo mundo gosta de Preferência só, né? receber os elogios, né? Aqui nos comentários, tá? Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo site, tamandaranoticias.com.br. Você é o nosso convidado sempre para acompanhar aqui o Boa Noite Tamandaré. Lara, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância. O que você lembra aí para nos contar um pouquinho? Bacana. A infância começa aos 2 anos em Almirante Tamandaré, né? Meu pai saiu de Rio Branco do Sul, ainda jovem, se aventurar na capital, né? Trabalhou no passeio público, zoológico. E nesse período a gente morou por um período curto em Colombo e com uns 2 anos de idade, 3 anos de idade, os anos 80 mais ou menos, já revelei a idade. Faz as contas aí. Nós chegamos no Parque São Jorge, na Rua Nossa Senhora das Graças, foi ali a minha infância, né? Estudei na escola, antigamente não tinha a Escola Municipal São Jorge, então era a escola, o Colégio Papa João Paulo I, foi lá onde estudei. A minha infância foi muito ligada também à igreja, venho de família evangélica, meu pai pastor, e eu fui criado também na igreja, né? Então eu lembro das atividades na igreja, o relacionamento com meus amigos de infância da igreja, amigos que a gente leva para a vida toda, né? E então, Brendo, a minha infância foi ali no Parque São Jorge. As lembranças que eu tenho é desse bairro que eu gosto muito, né? Que a gente tem propriedade e da igreja principalmente. E sua lembrança ali de infância e de adolescência, né? Você já queria trabalhar com política ou nem pensava nisso aí? Olha, meu pai, ele sempre gostou de política, né? Sempre se envolveu politicamente, trabalhava às vezes pegava uma campanha de deputado, mas assim não como um cabo eleitoral financiado, né? Por Mas por paixão gostar mesmo, por mesmo. gostar. Às vezes pegava até eu lembro quando eu era criança, as campanhas do Jaime Lerner, né? Meu pai sempre gostava muito do Lerner, então eu lembro das lâmpadas, eu ganhava os botãozinhos e aquilo foi se familiarizando, né? E ao ponto de que a gente acabou gostando disso desde a infância e adolescência. Teve uma situação que eu lembro bem, que antes ainda de Cerro Azul ser asfaltada, né? É, nós fomos lá para Cerro Azul, rapaz, fazer campanha para um deputado. Eu lembro que o deputado pagava o combustível para o pai e dava o material. Ele ia pela paixão assim que ele tinha pela política, né? E isso foi marcante sim para mim. Gostei disso e a gente acabou se envolvendo através. Meu pai foi a grande influência nesse sentido. Já tô vendo que tem muito comentário aqui, daqui a pouco eu vou ler todos, tá bom? Então vamos comentando aí que na sequência a gente vai dar boa noite pra todo mundo. Lara, a sua formação também é bem extensa, né? Você é formado em Direito, você também tem Ciências Políticas, é isso? Minha primeira formação é ciência política. É E Gestão formação Pública, acertei? e gestão As pública. três. Exatamente. Eu me formei primeiro em ciência política, para você ver como teve esse impacto da Já família aí, influenciou, né? né? E foi bem interessante que eu estava fazendo ciência política, meu pai, puxa, mas por que você escolheu isso, rapaz? Né? Justo isso. Eu não quero que você vá para o ramo da política. E eu falei, não, pai, eu gosto, né? E eu gostava de saber. Eu trabalhei na Câmara e eu lembro que alguns vereadores, colegas, às vezes iam lá para o gabinete para quê? Alessandro, faz os cálculos aí das cadeiras, como que vai ficar a O que distribuição você das acha? cadeiras, né? Então eu já tinha essa paixão. Então eu fiz ciência política
Fiz também direito, né? Sou advogado. Fiz gestão pública pelo Instituto Federal e fiz pós também nessa área Maravilha. de gestão pública. Bom, e como você entrou pro mercado de trabalho? Seu primeiro emprego foi qual? Aí começa a minha relação com o setor público também, né? Meu primeiro emprego aos 14, 15 anos foi um estágio na Fundepar, né? Trabalhei bastante lá na Fundepar, fiz um estágio lá. Eu lembro que eu iniciei ganhando R$ 70, mais vale transporte. Na época já era um salário bom. E mal dava pra gente se manter lá. E pagava para estudar, na verdade, né? Dava para pagar as despesas com estudo. E eu estudava fiz o ensino médio no Loureiro Fernandes, porque ficava próximo Próximo do trabalho? ali do Cabral, ali da Fundepar. Então eu tive uma experiência muito interessante na Fundepar, sabe? E foi lá que a gente começa a ver essa relação com o setor público, né? Porque o Fundepar é uma autarquia e foi muito importante para mim também. Bom, vamos começar a falar sobre o Alessandro Lara na política, né? Você, na verdade, é funcionário concursado pela Sanepar, né? Mas atualmente exerce ali o cargo, está como secretário de governo da gestão Gerson Colodel. Conta um pouquinho do seu dia a dia, da sua rotina pra gente. Bom, a Secretaria de Governo, né, foi muito importante na minha vida, né? E o convite do prefeito Gerson Colodel foi muito gratificante, porque é um cargo muito interessante, um cargo muito político, né? E você dá um cargo desse para um advogado, quem é o Alessandro de Lara? Quem era naquele momento, Nunca né? nem vi, como dizem, né? Exato, né? Por exemplo, quem me antecedeu, né? O secretário que me antecedeu na primeira gestão do Gerson foi o César Manfron, Um um ex-prefeito, um ex-prefeito. vereador, né? Então, foi bem interessante, Responsabilidade uma dobrada. responsabilidade. E esse cargo me trouxe um pouco mais para o ativismo político, digamos assim, pela atuação junto à Câmara, pela atuação junto aos deputados, o cargo ele exige uma relação entre as secretarias, né, fazer uma articulação entre as secretarias e tenho viajado bastante com o prefeito Gerson Colodel em busca de recursos. Então, o cargo foi muito importante porque trouxe para um cenário, né, e agora entrando naquilo que você começou a falar sobre política, né, um nome que não estava no cenário da política. E eu acho isso interessante. Eu creio que esta pergunta vem mais para frente aí, que a gente pode entrar, mas esta é a proposta, né? Então, o que te fez ser pré-candidato foi isso aí. Tipo, você acha que te levou sozinho? Pela população. E o que a gente tem percebido, sabe, Brendo, por parte da população, que a necessidade de haver novos nomes, né? Não que os nomes que estão no cenário não sejam nomes Sim. bons. Vou citar, por exemplo, alguns, né? Nós temos candidaturas de ex-prefeitos, nós temos candidaturas, o próprio vice-prefeito é um candidato natural, um nome a ser respeitado nesse cenário, que eu acho uma pessoa importante também. Mas por que não surgiu um novo nome nesse cenário, né? Foi aí que surge esta possibilidade entre os secretários, a gente começa a conversar, a gente começa a dialogar, vamos trazer mais uma opção ao prefeito, vamos deixar à disposição dele mais um nome, né? Eu tenho buscado algumas parcerias, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho encontrado bastante gente interessada nisso, né? Poxa, vamos pensar bem em construção de novos nomes na política. A política se modernizou muito, a política se atualizou muito, né? Acho que há gente preparada também, há muita gente boa nesse cenário. Agora, uma coisa, Brandon, eu quero deixar claro, né? Esta viabilidade a gente busca dentro do grupo do prefeito Gerson Colodel, sem racha, sem divisão, né? Quanto Buscando, maior o grupo, melhor. exato, buscando um consenso no grupo, Tá, né? deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou pra pensar a loucura que você tá fazendo, cara? Porque assim, pegamos um atual prefeito que foi reeleito com quase 70% dos votos. Podemos falar que a média que ele vai deixar pro próximo é uma régua muito acima, né? Tipo, a régua tava no 15, agora tá no 30.
É tipo assim, né? Então, se o próximo fizer um pouquinho menos que ele, vai ser taxado como ruim. Quando eu digo a loucura, é que a responsabilidade vai ser dobrada, né? Muito grande. Isso internamente a gente comenta, né? Quando a gente está discutindo sobre obras lá com a equipe do planejamento, por exemplo, quando a gente está conversando com o pessoal da fazenda e discutindo as coisas que estão para acontecer, o mandato que a gente tenta planejar até o seu final, a gente pensa, coitado, né, de quem sentar nessa cadeira para fazer o tanto de obras. Nós queremos fechar em 500, vai dar mais de 500 obras. É muita coisa. Mas o que, que é isso, Breno? Aí que entra aquilo que eu estava querendo dizer. Essa nova política, que é o quê? Política com inteligência. Gestão com inteligência. Hoje não se faz mais gestão como antigamente, com uma conversa bacana, com um discurso legal. No Né? caso, não basta ser apenas Não político, tem que basta. ter um conjunto ali. Precisa ser uma coisa técnica. Né? O prefeito Gerson ele consegue agrupar nele esse lado político e o lado técnico. Né? Às vezes as pessoas até cobravam, prefeito, você precisa sair do gabinete um pouco, você precisa. Eu acompanhava isso e às vezes até eu mesmo falava, prefeito, deixa nós aqui e sai um pouco, porque ele é muito, ele quer participar de tudo. Esse é o modelo da nova gestão. Né? No passado, os modelos de gestão, eles eram mais assim, você montava a equipe tocava e o prefeito fazia a política. Né? E existem algumas cidades que ainda fazem isso, mas não tem o resultado que tem Almirante Tamandaré. Como eu acompanho o prefeito em Brasília, como eu acompanho ele nesses principais projetos e programas que estão em andamento, a gente sabe onde a coisa está. A gente sabe o ritmo dos programas, dos projetos que estão em andamento. Este é o receio, Brendo, que a gente tem, de haver uma paralisação disso, nesse ritmo. O Almirante Tamandaré está num crescimento interessante, num crescimento importante. Né? Não dá para a gente arriscar e não dá para a gente perder o ritmo do crescimento que a gente está. Por isso, né, a nossa proposta de nos colocar como um nome para essa continuidade dos programas e os projetos do prefeito Gerson Colodel. Bom, no começo da sua fala, você se apresentou como evangélico, né? Você acha que a igreja e a política têm que andar em sintonia? Você acha que tem espaço para a igreja na política? Bom, igreja, eu tenho uma definição de igreja que talvez é um pouco diferente da sua definição, deste caso. Mas eu digo que a igreja não deve andar, mas os evangélicos sim. Né? A igreja é o templo, a igreja é a instituição divina. Né? Na minha modalidade de ver, igreja, quando Cristo estabelece a igreja, é um organismo divino que ele estabelece na terra. A igreja é algo à parte. Agora, os evangélicos, por muito tempo nós nos posicionamos até um pouco redio, de forma contrários à política. Foi uma falha que nós tivemos. Hoje a gente constata isso, que nós abrimos esse espaço. Hoje a gente luta por alguma mínima representatividade. Mas eu acho que esse também não é o campo que a gente deve, essa entonação trazer para esse ambiente da política, como aconteceu na eleição presidencial, onde A igreja criou-se. virou um palanque. Exatamente. Não nesses moldes. Eu acho que, naturalmente, né, os evangélicos devem se posicionar, assim como os católicos, como os espíritas, devem se posicionar, ter seus representantes e lutar por suas bandeiras. É através da política que a gente faz as coisas acontecerem. Eu compartilho da sua ideia. Quando eu cito que a igreja, eu cito os evangélicos, né? Não Exato. a igreja como uma instituição, né? E como que você vê, eu não sei se nós podemos falar dessa forma, mas a falta de unidade na hora da igreja votar. Porque hoje nós não temos nenhum representante diretamente. Podemos falar que até tem, né? Mas assim, esse foi eleito pela igreja. Acho que nós não temos um que foi eleito pela igreja hoje. Nós Evangélico nós podemos até ter, né? Mas eleito pela igreja que eu me lembro, não. como uma candidatura oficial, eu também
não sei te dizer. Até porque não tiveram candidatos oficiais. Com Tiveram algumas acho que um ou ressalvas. dois. Mas, por exemplo, né, eu faço parte da Assembleia de Deus, que é uma das maiores denominações. É, tinham vários candidatos, várias candidaturas. A igreja não se posicionou. Mas ela tem mudado de um tempo para cá. Na eleição passada, a minha denominação, por exemplo, se posicionou no sentido de lançar candidaturas. Teve um diferencial, a gente percebeu esse diferencial. Agora, o fato de unidade, né, no sentido de representatividade, você está falando na questão da Câmara Municipal. Eu acho que é o momento de se fazer isso, de se pensar nisso, né? Porque a partir do momento que começa a se discutir leis, discutir eh, algumas questões ideológicas, inclusive, você tem que ter seu representante para defender sua bandeira, para defender. Mas aí eu quero deixar claro, Brendo, que eu não sou candidato a vereador. Então já respondeu uma das minhas futuras perguntas, né? Então já com exclusividade aqui, Lara não pretende ser candidato a vereador, só é pré-candidato a prefeito. Isso. Esse é um compromisso que eu tenho, inclusive, com a minha denominação evangélica e com alguns vereadores, desculpa, alguns candidatos a vereadores e algumas denominações evangélicas. É um compromisso que eu firmei com eles e eu tenho essa responsabilidade com eles. Bom, vamos lá. Eu vou ler alguns comentários porque tá tendo muito comentário, daí pode chegar na hora, vai ler uns 200 seguidos. Você pode ficar à vontade para dar o seu boa noite, para responder também, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Samuel Bonetti, acho que é assim que fala? Samuel Bonetti. Bonetti. Disse boa noite a todos, boa noite Samuel, que é da Câmara Municipal, trabalha lá com o nosso vereador o Homem do Chapéu, Um abraço. Samuel Bonetti. Um abraço Isso aí. Samuel. É evangélico também, né? Ele é um evangélico, é um rapaz aí que prega bastante, foi preletor aí. Isso aí, Daniel Miller, chegamos. Abraço, meu amigo Breno Granzotti e ao meu irmão Alessandro Lara, grande amigo. Abraço, Daniel, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Célia Zilioto, conhece essa aí também, né? Célia, secretária. Secretária de Família e Ação Social. Daniel Miller também trabalha na saúde, né? Trabalha na saúde. Daniel, abraço, Daniel. E a Célia, uma grande Liderança feminina. Estão com um trabalho bem legal das mulheres aí. E olha, Célia, eu ainda não fiz o bannerzinho lá pro apoio do Vote Nelas, né? Mas vai fazer? Mas vou fazer. A Célia colocou boa noite, pessoal. Beijo, Célia. A Lisete Valkzak, se eu errei, se me desculpe, Lisete. Ela colocou aqui boa noite, ela sempre nos acompanha também, seguidora fiel. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Zé. Super fã, Alessandra Cardoso, a Ali da Van. Boa noite, a tia Ali. Boa noite, Brandon. Boa noite, pastor Alessandro, o qual tem o meu respeito e minha admiração. Beijo pra você, Ali. Obrigado, Alessandra. Nosso amigo José de Lara. Boa noite, meu amigo Brandon e o nosso amigo e pré-candidato a prefeito Alessandro de Lara colocou que estamos juntos. Você é Lara, gente boa. Obrigado, José. Já que se você estão perguntando se você é parente do Lara que é lá no Silvio Santos, eu falei, acho que não. Eu não sei. Vai que, né? Vai que. O secretário Júnior Bini já esteve aqui algumas vezes também. Boa noite a todos. Grande secretário Alessandro faz um ótimo trabalho ao lado do prefeito Gerson Colodel. Júnior Bini também tem desenvolvido um trabalho bacana na Secretaria de Segurança. Obrigado aí Abraço para você, Júnior. Obrigado pela sua audiência de sempre. Mais uma super fã aqui, a Ângela Maria Teixeira. Boa noite, Brandon, e boa noite, Lara. Boa noite, Ângela. Obrigado pela sua companhia de sempre. A Ângela é uma amiga particular do prefeito Gerson Colodel. BFF, né? Best friend. E o prefeito gosta muito dela também. Ângela, quero que você também, quero teu apoio assim, você apoia o nosso vereador Ferrugem. Se eu falar Fábio Guerra Corrêa, ninguém conhece. Então vou falar Ferrugem. Disse boa noite. Boa noite, vereador. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Ferrugem. Obrigado. Ferrugem que é campeão de comentários aqui durante uma live. Foram mais de 3.000 em uma transmissão. Será que você bate hoje esses comentários do Ferrugem? É muito difícil. O cara é forte, hein? O cara é forte. Janaína Salles, nossa amiga aqui do Lamenha, colocou lá boa noite. Alessandro, futuro prefeito, e também boa noite aqui pro Brandon.
Boa noite, Janaína. Obrigado pela sua Janaína audiência. tem um trabalho bem bacana aqui na região do Lamenha, né? Um trabalho social aí com as crianças. É isso aí. Boa noite também para nossa querida Fabiola Jungles. Disse boa noite, presidente. Você é presidente do partido dela? Nós estavam segurando aí para lançar isso mais para frente. Coloca exclusivo aí então, João, que dá trabalho para fazer. É o Podemos, isso? Podemos. E a Fabiola é vice-presidente. Ela também faz parte da estadual do Podemos Mulher, Olha né? só. Em breve aí, Brendo. Spoiler, então, né? Já que é pra ser exclusivo, vamos adiantar É mais assim que coisa. fala, spoiler? É, spoiler. Então, beleza. A gente vai fazer um evento aí do Podemos e do Que lançamento beleza. da nossa executiva. Nossa querida Sandra Gonçalves, beijo, Sandra. E comando Lá Vem Elas aqui com a Tuane. Disse boa noite, equipe TN. Boa noite, secretário Alessandro. Parabéns pela entrevista. Beijo pra você, Sandrinha. Sandra também é diretora, né, da Diretora lá da Agricultura. Agricultura. Nosso amigo Jonas Andrade disse boa noite. Boa noite, Jonas. Obrigado pela sua companhia. Hoje, ele me encontrou. Hoje vai o Lara lá. Eu vou assistir. Tá aqui, ó. Confirmando a audiência. Obrigado. Abraço pra você, Jonas. Tati Eliel. Boa noite, senhores. Boa noite, Tati. Muito obrigado pela sua companhia. A Tati e o Eliel. O Eliel tem um projeto muito bacana, se não me engano, com capoeira. Que bacana. Bem legal. E a Tati também é uma colega da adolescência e a gente se conhecia já na igreja. Abraço também para o Marcelo Cesaikovski. Boa noite, Brandon e doutor Como que é? Alessandro Lara. Grande O sobrenome abraço. dele? Como que é? Eu falei errado. Eu falei para ele que não ia mais falar o sobrenome. É o Marcelo da Saúde. Eu tentei de novo, Marcelo, mas foi. Tchaikovsky? Tchaikovsky. Eu Eu sempre também falei tenho errado. dificuldade grande, O mas Marcelo da Saúde. Ele falou assim, Brandon, fala Marcelo da Saúde que você não passa vergonha. Marcelo da Saúde. Seguidor fiel também. Pablo Martini disse... Ele tá comentando aqui, ele colocou muito. Acho que ele quis colocar muito boa noite ou alguma coisa do tipo. Aqui, ó, agora completou. Muito boa a entrevista. Obrigado, o Pablo aí, também pela conhecido sua audiência. como Pablo do Projeto. Pablo do Projeto. Abraço, Pablo. Pablo Martini. Célia disse, boa pergunta, Fabiola Jungles. Acho que sumiu a perguntinha dela ou tá aqui pra baixo. Vamos ver, já a gente localiza aqui. Claudecir da Paz colocou um abraço pro meu irmão Lara. Claudecir da Paz? Claudecir. Esse é da Paz. Ah, esse não é do mal, é da Paz. O Cláudio, também conhecido como Cláudio. Leonilda e o Valmir, né? Acho que é um perfil de casal ali também. Colocou boa noite, pastor Lara. Obrigado, boa noite. Vereador Polaco, boa noite. Que tenhamos sucesso nas escolhas pelo bem-estar da população. Futuro e progresso de Almirante Tamandaré. Boa noite, vereador. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, vereador Polaco. Um abraço. Elaine Sena disse boa noite. E é casal aqui também, porque o Jefferson Sena comentou embaixo, disse boa noite, meus nobres Brandon e Lara. Obrigado ao casal aí pela audiência. Casal de pastores, casal né? De pastores. Tiago Lírio, grande Alessandro Lara, boa noite, meu amigo. O cara dos consórcios, hein? Procura ele aí nas redes aí. Já fiz um merchan. Isso aí. A Leônida colocou aqui, boa noite, pastor Alessandro Lara, tem nosso apoio, futuro prefeito, conte conosco. Obrigado. Mara Piaça, boa noite. Daniel Caverna, um grande abraço, meu amigo Lara. Grande Daniel, tem um trabalho também muito bacana, viu? Edenilson Bernardi, boa noite, secretário. Pastor Ed. Pastor Ed. O José de Lara, forte abraço, sucesso e boa sorte. Obrigado, José. Diogo Buturi, boa noite, Brandon e Alessandro. Boa noite, Diogo, obrigado pela sua audiência. Afonso Rodrigues, boa noite, Deus abençoe. Grande Afonso. E tem uma pessoa que você não conhece aqui. Ela colocou assim, ó, boa noite, Brandon, e parabéns pela escolha do entrevistado da noite. Sou suspeita em falar do homem admirável que ele é. Karine Rafaela Vaz de Lara. Ah, minha linda. É a senhora Lara? A dona, a mulher que manda lá em casa. Ela é a última palavra, é sempre tua, né? Sim, senhora. Beijo, cara. Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela sua audiência, minha querida. Enfim, depois eu vou ler mais comentários. Paramos
e de projetos, de planos de governo, né? Mas, inclusive, quero mandar um abraço para o secretário Jussier, Só um mandar um pouquinho, abraço para Lara. O o Fábio Robson. ficou que tá sem áudio ali, tá certo o nosso áudio, produção? Voltou já, então. Beleza, pode Então dar estão me sequência. ouvindo, né? Falando sobre educação. Falando por educação, mandei um abraço para o secretário e para o diretor, né? Para o Jussier e para o Robson. Pro Robson. Um abraço para eles. É, assim, nós evoluímos bastante em vários quesitos, né? Nós não vamos hoje esmiuçar, digamos, propostas, mas assim, uma coisa que eu penso, Brendo, que tem que ser um norte de uma gestão, né? Não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que é aquilo que eu penso para um norte de uma gestão, principalmente no quesito educação. Nós pais deixamos, eu como pai, né? A gente deixa nas mãos de uma escola, de professores, crianças para serem educadas, que são formadas em vários quesitos, moralmente, socialmente, né? Então, o Brasil precisa pensar um pouco mais, né, sobre os profissionais da educação, né? Quando eu falo em valorização do professor, em valorização da merendeira, em valorização dos profissionais que atuam na educação, eu falo em vários quesitos, né? Não só financeiramente, né? A gente precisa ouvi-los mais para trazê-los para dentro de uma gestão, ouvi-los um pouco mais no dia a dia da gestão. Então, eu acho que uma ênfase da educação tem que ser pensando no profissional da educação, né? É claro que isso vai trazer como resultado melhor educação, melhorias nos índices de formação, porque esse profissional tem que estar motivado, né? Se você não estiver motivado hoje para fazer essa entrevista vai cair de qualidade, né? Imagine um profissional da educação que às vezes está sofrendo algum problema, seja de ordem depressiva, seja de ordem psicológica, sei lá o que for, né? Não vai trazer uma qualidade de ensino. Então nós temos que pensar nesse profissional, né? O norte de uma gestão tem que ser voltada também para o profissional. É claro, nós fizemos nesta gestão grandes melhorias, pensamos também nas estruturas, nós trouxemos reformas e estamos trabalhando nisso ainda. São coisas que a gente precisa continuar, né? O ritmo tem que ser melhorado. Mas a qualidade no ensino, né, passa pela mão desses educandos, desses professores, melhor dizendo, e dos profissionais de educação. Bom, e para a saúde, o que que você pensa? Qual que é a sua visão de como nós estamos e de onde podemos chegar? A saúde, nós temos que avaliar como que vai ficar, né, com a implantação agora do PAN, do AME, né? Nós vamos evoluir bastante. É importante até falar, né, que esses programas, né, essas construções, esses que serão feitos no município, elas não eram para vir para cá, né? Foram conquistas assim que foram. Eu gosto de destacar essa palavra, essa gestão inteligente, essa maneira de articulação que foi feita nessa gestão. Isso vai mudar um pouquinho o cenário, né? Nós vamos ter um hospital ali que pelo menos vai fazer uma retaguarda para transferência para um hospital de referência. Com o PAN, que é o pronto atendimento, pronto atendimento médico, que vai ser construído, uma estrutura maior, uma estrutura melhor, nós vamos ter ideia de como que vai ficar o atendimento, de como que vai ficar essas demandas, né? Agora, Brendo, eu acho que nós precisamos investir na tecnologia para evitar, para tirar aquele senhorzinho que hoje levanta de madrugada para ir para uma fila, né? Nós temos que criar um mecanismo para melhorar essa distribuição. Outra coisa, conscientizar as populações, para a população, que é a unidade de saúde, né? Isso que é o mais difícil, né? Porque as pessoas querem ir Procurar para um quando 24 procurar o horas, outro. né? E muitas vezes enche o 24 horas, enche, né, os prontos de atendimento, sendo que seriam situações que seriam resolvidas lá nas unidades. Então, a gente precisa trabalhar isso na população melhor. Agricultura.
Lembrando que o município tem uma forte presença aí nessa área, né? Agricultura, se você pensar, né, que nós temos uma extensa, uma boa área rural, né, uma Representatividade. boa, é, vamos tomar como exemplo, né, a iniciativa que o município começou a fazer com o morango, né? Se não me engano, 60 mil mudas de morango foram doadas esse ano. Isso, investimento de R$ 90.000, parece, né? Exatamente. Isso começou a mudar um pouco o cenário da agricultura dentro do município. Agora, eu, eu penso que além, né, de fortalecimento da agricultura familiar, da escoação do produto, nós precisamos criar mecanismo para o quê? Para agregar um pouco mais valor a esse produto aqui. Você vai hoje nos mercados, principais mercados, né, de Curitiba, da capital. Vamos usar a capital porque a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, festival, né? Quem vai no festival vai encontrar um produto já embalado, já cortado, já picado. É, eu acho que a gente pode avançar no sentido de dar mais valor aos produtos, para que o nosso agricultor não fique refém do Ceasa, né? De escoar sua produção através do Ceasa, né? Eu acho que aí entraria, não sei se o cooperativismo, algum tipo de associativismo, né? Para a gente agregar mais valor ao produto. Porque quando ele consegue colocar mais valor no produto dele, às vezes esse produto pode ficar. Vai gerar, aliás, esse trabalho vai gerar mais renda na própria cidade. Né? Isso vai aumentar o valor do produto dele. Nessa linha, eu acho que é possível a gente buscar saídas também. Bom, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os pré-candidatos também é: Almirante Tamandaré é um município carente. Isso todo mundo já sabe, né? Nós temos aqui o aquífero, que é uma coisa que nos barra bastante, né? E também a proximidade com a capital Curitiba, né? Eu sempre uso como exemplo Natal, Páscoa, datas comemorativas, as pessoas vão comprar os presentes em Curitiba. Hum. Então isso também não favorece muito o nosso comércio. São duas perguntas em uma. O que você pensa que pode ser feito para atrair as pessoas a comprarem, a gastarem o dinheiro aqui no nosso município? E o que o município pode fazer para atrair indústrias para cá, para a gente crescer também nesse sentido? Bom, duas perguntas bem interessantes. Primeiro, eu vejo que já há uma mudança nesse comportamento. Já começou um pouco da mudança de comportamento, mas concordo contigo, está longe do ideal ainda. Por exemplo, no último Dia das Mães, eu lembro que eu fui na avenida para comprar alguma coisa junto com a digníssima esposa, porque não acertaria comprar sozinho para Alice, né? Então, acabei levando ela para me ajudar. E na avenida ali, na Emílio Johnson, era lindo de ver. Eu lembro que você postou até uma foto nessa ocasião, se não me engano. Exato, Não é isso? exatamente. Era bonito de ver, né? A avenida movimentada, o pessoal comprando, era gente nas ruas. Então, isso, se a gente lembrar alguns anos atrás, né, nós não íamos encontrar isso em Almirante Tamandaré. Eu acho que já há uma mudança no comportamento da população. Mas concordo contigo que nós precisamos atrair, sim. Como? Criando um mecanismo e para que a pessoa compre, tenha algum tipo de benefício ou algum brinde, alguma coisa, nós temos que criar para que essa compra, né, isso poderia ser feito através da associação comercial, através da nossa Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento Econômico, e criar alguma ideia para que a gente atraia mais o comprador para dentro do município. Esse é um ponto. Sobre a segunda pergunta tua, sobre a atrair As as indústrias. indústrias. Bom, primeiro que nós estamos numa região interessante, né? Nós temos o contorno norte, que ainda sonhamos com a conclusão dele, né? A conclusão do contorno nos ajudaria muito, mas nós estamos numa região interessante. É, o problema nosso é a instalação de algumas indústrias em virtude do aquífero. Mas nós podemos atrair, principalmente
a indústria de serviços, né? É uma coisa que nós podemos fomentar um pouco mais. E hoje em dia, Brendo, tem crescido muito as startups, né? Eu estive em conversa esses dias com o Sebrae, numa reunião que inclusive não era sobre esse assunto, que era sobre uma parceria que a gente estava pensando em fazer com o Sebrae, e a gente entrou nesse assunto, né? De fazer uma espécie de uma incubadora, de buscar a inteligência do nosso jovem hoje, que para criar um aplicativo, para criar alguma coisa, tem inteligência para isso, e às vezes a gente precisa fomentar isso. Por quê? Através de uma ideia, através de uma startup, isso está dando renda. A própria indústria de jogos está sendo hoje muito fomentada, né? Então nós precisamos atrair para que se faça, se crie. Mas para isso a gente precisa talvez de uma incubadora, de alguém que norteie o nosso jovem para para essa possibilidade dele abrir um seu negócio. Impulsione. Vale destacar que nós crescemos, né, no número de CNPJs que abriram, seja MEI, seja o que for, mas nós quase que dobramos nos últimos tempos aí. Isso demonstra que a indústria de serviços, a indústria que isso gera também emprego, tem crescido dentro do nosso município. Concordo contigo que nós temos que ampliar isso. Em questão de segurança, Lara, sabemos que a segurança é questão do Estado, né? Mas o município também procura sempre trabalhar nessa questão. É até um clichê que parece clichê que a gente usa, que a segurança é questão de Estado, mas é uma responsabilidade do Estado, né? O município pode e deve, dentro das suas limitações, criar políticas públicas, criar mecanismos que auxiliem, que, que sejam adendo à responsabilidade do Estado. A Guarda Municipal é um fator importante que está sendo já foi criada através de lei, nós estamos agora na implantação através da Guarda Municipal. Mas nós temos outros mecanismos que a gente também tem corrido atrás. O secretário Júnior Urbini, que passou o recado ali agora há pouquinho, ele também tem corrido atrás de recursos. Nós tentamos também um projeto que chama-se Muralha Digital, que são a instalação de câmeras, né? Através de parcerias com deputados. Então, existem alguns mecanismos para a gente buscar melhorias na segurança pública. Agora, Brendo, a segurança pública também tem um outro vertente, né, que a gente precisa discutir, que são políticas públicas para o adolescente, para o jovem, né? Isso começa na educação, começa junto nas escolas. Nós estamos crescendo muito em denúncias, por exemplo, de Maria da Penha, que aliás, por sinal, coordenado pela minha esposa, o CREAS, que cuida dessas mulheres vítimas de violência. A gente tem notado que a mulher tem tido mais coragem para denunciar. Procurado com mais... Procurado com mais atenção. Então, nós temos que dar essa tranquilidade para a mulher, tentar fornecer essa segurança para ela ter coragem de falar e trabalhar os nossos jovens, nossos adolescentes, né, que tenham perspectivas. Através do quê? De profissionalismo, de cursos profissionalizantes. Tive uma reunião recentemente para tentar uma parceria com a IEQ, a Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Heron. Manda um abraço para o pastor Heron. Pastor Heron, Sebrae e o município estão fechando uma parceria para fornecer cursos profissionalizantes para alguns jovens, né? Então, são parcerias assim que a gente precisa, além daquilo que o município já fornece através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cursos profissionalizantes, melhoria para os nossos jovens, condições para os nossos jovens ter perspectiva de que não é o tráfico, sair do mundo do crime, não ficar tempo ocioso, para a gente tirar esse jovem e não ser mais um, né, nos índices de mortalidade. Vamos com mais alguns comentários. Evelyn Salles dos Santos disse boa noite. Boa noite, Evelyn. Obrigado pela sua audiência. Obrigado,
Amaury Lovato, nosso vereador, seguidor fiel também. Boa noite, abraço, Amaury, obrigado pela sua audiência. Grande Amauri, boa noite. Obrigado pela audiência. Fábio Fernando, boa noite. Grande entrevista, Brandon, como sempre, qualidade, mandou palmas. E completou, Deus abençoe, secretário Alessandro de Lara, Obrigado, neste desafio à prefeitura do município. Obrigado, Fábio, pela sua audiência de sempre. Seguidor fiel nosso também, abraço forte para você. Um abraço, Fábio. Bom, eu tô garimpando alguns comentários aqui porque vão aparecendo novos, né? Eu acho que eu também não li aqui o da Eliane Paixão Rodrigues. Disse boa noite, Eliane. Obrigado pela sua audiência. A Eliane, estão chamando ela de Eliane do Prato Amigo. É a nossa É ela amiga Eliane. mesmo. É ela, Olha né? só. Então não é nem abraço, é beijo pra você, nossa querida Eliane. A Noeli Balmante. Boa noite, estamos assistindo. Eduardo e Noeli, somos de Tranqueira. Abraço pra vocês, pra todo mundo aí do Abraço, bairro obrigado. Tranqueira. Boa noite. Renata Leodório Barbosa. Boa noite, Brandon e pastor Alessandro Lara. Beijo, Renata. Obrigado pela sua audiência de sempre. Obrigado, Renata. Seguidora fiel. Daniel Nair. Estou assistindo. Boa a entrevista. Ele é da DPV do Cachoeira. É o pastor Daniel. Eu estive Pastor. no aniversário dele e a Nair, sua esposa. Ela é irmã do Tiriva. Olha só. É, parece. Abraço por Abraço, Tiriva pastor também. Daniel. Lara, boa noite. Deus abençoe. Parece que é parente, né? Minha tia. Tua tia, olha só, a família Lara em peso. Solange Davi Oliveira. Boa noite a todos. Obrigado, Solange. Boa noite, secretário Alessandro. Parabéns pela entrevista. Precisamos de candidatos idôneos e destemidos. Obrigado. Solange, né? Isso aí. Joel Sabadim, grande Brandon. Parabéns, Alessandro. Breve no podcast Plena Paz. Grande amigo. Abraço, Joel. Abraço, Joel. Sucesso aí pra vocês também. Falando aqui do podcast aqui do Plena Paz, que é do nosso amigo Joel. Estamos recebendo hoje mais uma vez a visita do nosso querido amigo Walter da Rádio Invicta. Muito obrigado, Walter. E também o da família, né? Irmão, esse é o Caçula, Esse é o o Caçula. Adir Lara. Obrigado também pela sua visita aqui aos Meu mano. estúdios do TN. Obrigado, Júnior, e obrigado, nosso amigo Walter. Fábio Sampaio, boa noite, equipe TN. Amigo Brandon, amigo irmão Alessandro, estamos juntos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio, pela sua audiência. Abraço pra você. Se eu não ler o seu comentário, você me desculpe, porque vai sumindo, vai misturando tudo aqui. Então eu vou lendo o que tá aparecendo pra mim aqui, tá? Maria Jandira, boa noite, Alessandro e a todos. Boa noite, Maria. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Jandira. Maria Jandira. Obrigado. É isso aí. Vamos ver mais alguns aqui. Do pastor Jefferson eu já li, né? Da Janaína também. O Poulaco Bueno. É assim que fala, será? É, Paul. É isso? Poulaco. Boa noite. Obrigado pela sua Aqui audiência. do Lamenha também. Aqui do Lamenha? Aqui do Lamenha. Obrigado, amigo. É verdade, vi a foto aqui agora, reconheci. Abraço pra você, obrigado pela sua audiência. Anaíse Lara, essa a gente conhece também, né? Minha maninha. A tua maninha. Minha mana. Boa noite, Brandon. Boa noite, noite, meu mano. Mandou um coraçãozinho assim, ó. Beijo pra você, obrigado pela sua audiência. Falamos Obrigado. dele aqui, ó. Júnior Lara. Aí, ó. Boa noite, Brandon. Boa noite, Alessandro. O do Daniel Caverna eu já li, né? Da Janaína também. Gilce Daniel Leder. Boa noite, meus amigos. Boa noite pra vocês e obrigado pela audiência aí Obrigado, de sempre família também. Leder. Gino amigos. Trota. Boa noite, Gino. Obrigado pela sua Pastor audiência. É Gino. pastor Gino? Pastor É pastor. Gino. Abraço, pastor. Muitas pessoas, o André Rodrigues disse boa noite, André, nosso amigo também. Valeu, André. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Enfim, depois a gente lê mais alguns. Wesley Souza, boa noite, grande abraço ao amigo Alessandro Lara. Valeu, Wesley. Obrigado, Wesley, pela sua Também audiência. aqui, né? Também aqui do Lamenha. A Lamenha tá em peso. Tá em aí. peso aqui hoje. O André, boa noite, doutor Alessandro. O que você acha do STF querer liberar a maconha ali, o uso da maconha? O André. Polêmica, coloca polêmica aí pra gente ver o que ele vai falar. É uma situação delicada, né?
Tem corrente a favor, corrente contra. Eu sigo, eu sigo a linha de não liberação de entorpecentes, não sou a favor, acho que não é o caminho do Brasil, né? Acho errônea a decisão. Então tá respondido aí do nosso amigo André. Me perdoe quem gosta um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar com mais um bate-papo aqui. E esse aqui não tem. Eu não ia mais ler mais, mas eu vou ler o desse aqui. Aristides Gustavo Machado. Como que a gente não vai ler o do Machado agora, né? Nosso conselheiro. Colocou Brandon Granzotti sempre fazendo boas entrevistas e Alessandro de Lara respondendo as perguntas com propriedade e conhecimento. Abraço pra você, Machado. Daqui a pouco eu vou ler mais alguns comentários, tá bom? Machado é o nosso conselheiro, né? De vez em quando. O coach da prefeitura. De vez em quando eu falo, doutor, meu nobre amigo doutor, você precisa ir por esse caminho, você precisa isso. Pessoa mais simpática, recebe todo mundo muito bem. Abraço ao Machado. E a gente gosta muito. Um abraço, Machado. Lara, você acredita na urna eletrônica? Podemos colocar polêmica ou vai ser de boa ali? Vai ser de boa, vai ser de boa. Sabe, Brendo, eu não gosto de entrar nessa. Agora fugiu a palavra a hora que você perguntou, já estava pronto para responder. Mas digamos assim, Nesses méritos, essa questão. não é nesse mérito que eu digo. Eu acredito sim, sabe? Eu não gosto desse fanatismo de dizer que manipula-se, né? Eu tenho amigos que acreditam piamente nisso, né? Então, se a gente entrar nesse assunto, um churrasco, quase que Tem que acaba. fazer 2 churrascos. Mas Um assim, pra brigar, outro pra pedir mas desculpa. eu não consigo acreditar nisso, sabe? Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro, né? Até eu sou cientista político, eu estudei isso, eu fiz visita no TRE, né? A gente, falando em TRE, um abraço pro meu amigo Fred, O né? Um abraço pro Frederico, Fred, que o símbolo nosso símbolo. da política tamandarense. Então, eu não consigo entrar nessas correntes assim de, sabe, de vou chamar de vitimismo, não é essa a palavra que eu queria, mas de achar que tudo é Perdi manipulado, porque foi roubado, tudo, algo do tipo. exato, e digamos, tudo é manipulado, tudo. Mas daí, se eu não acredito no sistema, como que eu vou entrar nele para ingressar na política, né? Então, eu não entro nesses debates, até fujo deles, mas eu acredito nas urnas sim. Eu acredito que quando enfrentamos uma derrota, primeiro nós temos que ver, poxa, o que que eu errei pra essa ser a minha consequência, né? Daí tem gente que já prefere ir no inverso disso, né? Buscar Buscar uma justificativa, justificativa. buscar. Eu discordo. Até porque, né, por exemplo, né, você atua no campo da política. O que que a gente faz? A gente pega aquele boletim da urna, a gente tem mecanismos para verificar. Né? Se houver Vamos uma citar fraude, um. Desculpe, eu te cortei. Você conclua primeiro. mas assim, se houver um sistema de fraude, há possibilidade de detectar. Né? Se todo mundo pegar a urna ali, no município, por exemplo, haveria a possibilidade de a gente pegar todas as urnas, os boletins de urna e verificar se vai bater com o que vai dar lá na frente. Então, eu acho que é uma bobagem essa discussão. Vamos contar uma fofoca aqui passadinha. Na última eleição tivemos um pequeno atraso aqui no município para entrega do total de votos, né? Você lembra o que que foi feito pela equipe do Gerson? Contaram, Nós montamos um sistema de contagem paralela. foram contando as súmulas ali, né? E no resultado, o número da conta que vocês tiveram ali foi exatamente o mesmo divulgado, né? Exatamente. Nós Você nós já pegamos sabia o que tinham resultado antes da vencido oficial. antes do oficial com o mesmo número, né? Que é um Exatamente. número que tá ali livre para todo mundo que quer ver ali na porta Exatamente. da sessão eleitoral depois das 5 da tarde, né? Que é o horário que encerra. Quando Eu, começa, tem ali as eresmas, né? E depois o número de votos de cada sessão. eu acho mais que é um discurso de quem não sabe perder, né? Eu já perdi algumas eleições, já ganhamos. Então, eu acho que a gente tem que ser
maestro também quando perde. Seu pai foi vereador, né, por um mandato 2008, 2012, isso? 2004, né? 2004 a 2004. 2008. Adiantei um mandato aí. É. Foi Foi 2004. candidato, ele foi candidato em 2000, né? Perdeu. Em 2004 ele venceu, em 2008 ele fez mais votos ainda, mas acabou ficando fora por questão de legenda. A legenda é um É, pepino aí pra muitas pessoas, né? Às vezes dá até dó. Aqui no nosso município tem cara que faz 1000 votos e fica fora. Que dó, né? Às vezes dá. é um jogo, né? É o sistema eleitoral Faz brasileiro. parte da política você também acertar o partido, né? É, Se não acontece coisas assim. Lara, também é muito importante. Em uma das entrevistas eu fui questionado sobre essa pergunta, mas eu acho ela uma das mais importantes, das mais fundamentais. Afinal, nosso município está no Paraná e o Paraná está no Brasil. Então, para atrair recursos para cá, precisa ter uma influência ou uma sintonia com o governo do estado e com o governo federal. Você tem portas abertas nessas duas esferas? Tem amigos? Tem conhecimento? eu sei o caminho das pedras, já aprendi, acho que com o Gerson, né? É, primeiro, Brendo, uma coisa que a gente descobre no campo da política, né? Atuando assim ao lado do Gerson. Eu já atuei ao lado de outros prefeitos, já atuei. Eu já fui funcionário da Câmara Federal em Brasília. Já trabalhei na Câmara Federal em Brasília. É, mas a gente sabe que a gente nunca vai chegar na porta de um ministro, bater e ele nos atender. Você tem que saber o caminho para chegar lá. Né? E não é qualquer prefeito que consegue o que o Gerson fez. O Gerson saiu, eu e o Gerson saímos daqui para uma audiência com um ministro, na época era o ministro Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, se não me engano, para uma live que ele ia fazer. Isso por quê? É por representatividade. O caminho é a gente ter representante que nos conduzam lá. Né? Nós temos deputados importantes, nós temos partidos que nos representam, e esse é o caminho que o Gerson faz hoje. Nós fazemos um tour em Brasília, Brendo, quando nós vamos, e teve uma colega de trabalho que eu não vou contar, que, por exemplo, foi a Thelma. Não vou contar, porque senão ela Ninguém pode pode ficar saber que foi chateada. a Thelma. Thelma Perucci, não contem que foi ela. E nós fizemos esse tour com ela foi com um sapato meio, um salto, achando, né? Eu vou ir na Vou cama, desfilar em tá? Brasília. Fazia bolha no pé dela, ela não conseguia andar. O tanto que a gente anda em Brasília. Esse é o caminho, né? Saber com quem conversar, saber onde procurar e saber e não desistir quando você receber um não. Né? Isso que eu aprendi com o Gerson, né? Quando você sabe que não, aquele deputado não gosta porque não foi apoiado no município, o prefeito chega lá com números, né? Pois é, você realmente não teve alguém que o município não era o meu candidato, mas se veja, você recebeu tanto voto, você mostrar para ele a importância dele investir na cidade. E a gente consegue, através dessa representatividade, um caminho dentro de Brasília. Estado, mesma coisa. Né? Estado, hoje eu estou no Podemos, né? Como você estourou aqui Exclusivo, gente. É no bom trazer exclusivo. uma exclusiva, né? Podemos estar alinhado ao governo do Ratinho, por exemplo. Né? Nós temos deputados estaduais que estão bem ligados lá. Então, a representatividade é muito importante nesse sentido. Você ter representantes que abram as portas. Adorei ali, João, que vocês colocaram o nosso site. Você lembra que o SBT tinha a Jequiti? Você estava assistindo aí, tipo, Jequiti. Sim, Colocamos ali, ó, o nosso site agora. Risca rapidinho na tela. Marketing é tudo. Obrigado, Silvio Santos, que nos lembrou dessa aí. o grande comunicador. Exatamente. Deixa eu mandar um boa noite bem especial também pro Agnaldo Burká, nosso Abacate, o Burkatti, grande doutor, nosso hein? querido amigo, colunista político aqui do TN, advogado também, né? Excelente as opiniões políticas que ele traz aqui semanalmente no TN. E olha, que nem aquilo que ele escreve, vocês leem a questão editorial, né? Mas eu que já tive a oportunidade de ler uma petição do Agnaldo, é incrível. O linguajar dele
É um cara muito bem Sem preparado. contar a voz de radialista, de locutor que o cara tem, né? E uma atuação muito interessante que o Agnaldo tem, né? Nesse meio do esporte que fala futebol de cegos aí e de Sim, deficientes. tem Esqueci o uma nome. grande atuação nessa área também, né? Tem coluna, Muito, tem tem programa, coluna. né? Ele foi jogador, inclusive. Olha só. Já fez parte da CBF do esporte especial aí. Muito obrigado aí ao nosso querido Agnaldo Borcati, que faz parte aqui da equipe TN. São muitos comentários por conta do horário, tenho que ser justo com todos os nossos entrevistados, né, nessas sabatinas. Não vou poder ler o de todo mundo, mas enfim, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo comentário de todo mundo. Tô vendo aqui também que tá o Romualdo Ferreira, tá falando que te conhece desde pequeno e que acha que você é um bom nome para prefeito. Obrigado aí ao Romualdo, nosso amigo ali da polícia também, assim como o Fábio também é, né? Romualdo é um grande amigo. Nossos pais eram. O pai dele é o Jair Ferreira, um grande amigo meu também, amigo nosso. E a gente jogou um pouco futebol junto também, né? Ele está pedindo mais contato prático da gestão com a linha de frente da PM. Inclusive, notícia aqui no nosso site ainda, hoje ou mais tardar amanhã, o policiamento aí que tá tendo no centro de Tamandaré com cavalaria, com tudo. Achei bem interessante essa atuação da polícia aí. Boa colocação aí, Remo. É isso aí. Boa noite também ali pro Henrique Júnior Choinski. Boa noite, grande doutor Alessandro. Tá Eu, dando boa noite pra gente ali. sabe que eu estudei com o Dr. Henrique, né? Não sei se você sabe, né? Não sabia. Trabalham juntos hoje? Fizemos faculdade. O Henrique é um grande amigo. Ele colou um pouquinho de mim. Ah, então tá explicado. Então. Mas é isso aí, Lara. Muitíssimo obrigado pela sua Acabou já? presença. Acabou já. Já estamos aí quase 9 horas. Vou te deixar à vontade para suas considerações finais. Bom, primeiro quero agradecer, Brendo, pelo espaço. E agradecer porque em meio a gigantes você escolhe também aí o Davizinho. É, quero deixar à população esse recado especial. Primeiro, né, dizer que tenho orgulho de fazer parte da gestão do prefeito Jorge Colodel. Orgulho, não um orgulho de ser assim, um orgulho puxa-saco, um orgulho de fazer parte das transformações que aconteceram nessa cidade. Né? Tenho orgulho por fazer parte dessa história. E coloco o meu nome à disposição desse grupo fantástico que conseguiu colocar em Tamandaré tantas obras. Esse grupo que conseguiu tirar o Tamandaré, tirar do tamandaréense aquela vergonha de ser tamandaréense, colocou o orgulho de novo, de dizer, não, eu moro em Almirante Tamandaré. Né? Então, eu coloco o meu nome como alguém novo nesse cenário, mas não um aventureiro, que caiu de paraquedas, que não sabe onde que está. Né? Eu sei onde estão os nossos projetos, eu sei o andamento de cada projeto, acompanho o prefeito Gerson Colodel em cada detalhe, sei onde buscar os recursos, sei onde estão travados e a gente precisa de alguma articulação política para resolvê-los. Esse aprendizado no meu currículo vai ficar para a história e eu queria deixar à população essa possibilidade de um nome novo, de alguém que, mas você não foi ainda candidato a vereador, você primeiro tem que ser candidato a vereador. Não há essa necessidade. O próprio prefeito Jorge Colodel não passou pela Câmara, né? Teve a coragem, colocou seu nome à disposição, veio com um novo nome. Sem desmerecer nenhum outro nome que está aí, sem desmerecer os grandes nomes que estão aí, que eu sei que eu concorro com grandes nomes, né? Que eu sou um nome pequeno no meio de nomes como que já foram prefeitos na cidade, ou do próprio candidato natural, que é o vice, Daniel Lovato, qual eu respeito muito, tenho uma admiração e um carinho para o vice Daniel Lovato, mas eu coloco meu nome à disposição desse grupo, né? Para compor essa chapa, para ser um representante e para manter, principalmente por isso, para manter o andamento e o crescimento da nossa cidade. Não perder o ritmo que Tamandaré está. Tamandaré está acelerado.
nós não podemos correr o risco de retroceder. É isso aí. Sexta-feira tem. Sexta, mais conhecido como amanhã já, né? Tem podcast? Não tem? Só na próxima semana então. Então na segunda-feira tem o Lá Vem Elas, na quinta a gente volta com o Boa Noite e na sexta o Up Podcast está de volta. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência de toda semana. Forte abraço e não esqueça, tamandanoticias.com.br, a notícia a um clique.